Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos à parte de vitrificação, começando com a aula de como preparar a pintura através do polimento. Como que funciona esse tal de polimento que prepara a pintura para receber a vitrificação. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer vitrificação que você vai fazer, você precisa assistir essa aula. Senta agora aí, presta bastante atenção. É uma aula bem conceitual, mas é para você entender o que é a vitrificação, né? O polimento preparando para a vitrificação e uma forma de você explicar isso para o seu cliente também. Você vai aprender isso muito mais na hora da venda e do marketing, mas fica tranquilo que eu já vou te dar uma explanação bem legal agora. O polimento que prepara o carro para receber a vitrificação. Ok, legal, Bruno. Então existe uma preparação. Sim, existe. Por quê? Uma pintura, tá, que está zero. Um carro zero. Acabou de sair da fábrica. O carro acabou de sair da empresa, tá? da montadora ali. Tá zero, cara. Tem só leves micro-riscos ali porque aconteceu de no transporte ali no caminhão cegonha, tomar uma chuva, precisou ser secado o carro ali, acabou fazendo aquele leve micro-risco que nem aparece. Não tem risco médio, não tem risco fundo, tá? Somente os swirls, ou teias de aranha, certo? Esse tipo de pintura é a pintura ideal para receber o coating ou vitrificador. Por quê? Para você preparar essa pintura, né, no polimento ali, o que você vai ter que fazer no polimento? Somente tirar os micro-riscos. De repente, uma etapa de refino, já puxando para o acabamento, uma etapazinha com uma rotativa ou rotor orbital, uma boininha bem leve, um composto, de repente, se a gente usar um composto de refino, um V20, usar um V-cut, um V-polish ali, um V-polish mesmo ali da Vonix. Vamos falar de outra linha? O 400, Menzerna 400, o Green, para não gerar pó ali, uma boininha de refino, você já consiga resolver o problema daquele carro com uma etapa só. Correção leve, às vezes não é nem toda a peça porque o carro está zerado. Ok? Esse é o polimento que prepara. Aí você fala assim, Bruno, legal, não tem risco. E o carro que tem risco? E aquele carro que, de repente, tem vários riscos médios, risquinho mais fundo, risquinho teia de aranha, um carro preto que no sol põe ali no sol, tá aquela... Nossa senhora, você não consegue nem ver reflexo mais naquele carro preto, naquele carro escuro ali. Como é que prepara isso daí? Por isso que existe a correção. A correção de pintura é para deixar a superfície nivelada o suficiente para receber o coating. E o que é nivelado o suficiente? Tirar o máximo de risco possível. A comparação que eu vou fazer aqui agora para vocês, eu quero que vocês fixem ela na cabeça de vocês e vocês usem isso também na venda. Eu vou falar agora e vou falar na parte de venda e marketing. Um exemplo que eu vou dar é assim, ó, a tela de um celular riscado, trincado. Aí o cara vai falar assim pra você, putz, o celular tá riscado, tá trincado. Põe uma película aí, cara, senão vai piorar. Você vai lá e coloca a película. O que vai acontecer? A probabilidade dele aumentar a trinca e dele riscar de novo, a tela dele é quase zero, porque você colocou uma película. Se você colocou uma película boa, ele vai proteger. Tá? Esse é o intuito dessa película. Você pegou uma tela zero bala e você já protegeu de cara, você vai evitar que ela risque, você vai evitar que ela trinque, porque você está com a película ali. Então, qual que é o mais ideal? É o cara que está com a película limpa, certo? Agora eu comparo o carro que eu falei para vocês. O carro que chegou zero, você fez uma pequena correção, uma pequena limpeza e já aplicou, ficou perfeito. Aquele carro que já está com risco fundo, queimado, você pode até pôr a película nele lá em cima, você pode até vitrificar esse carro, você pode até preparar a pintura dele, corrigir a pintura dele, mas não vai ficar 100%, porque por baixo do vitrificador que você colocou, ainda vai ter uma pintura queimada com baixo verniz, ainda vai ter um risco fundo. Tá? Então, galera, por que eu estou falando isso para vocês? O polimento que prepara a pintura para receber a vitrificação é o polimento que visa nivelar o máximo possível de imperfeições. Então, todas as aulas de polimento que vocês já viram, toda a preparação de polimento é para você chegar num objetivo, certo? Você designa isso lá no seu projeto, lá no seu setup, que é chegar em um objetivo de polimento. Qual que é o objetivo do polimento? É zerar até 80% dos defeitos. Aquele carro não vai zerar 100%, ele vai zerar 80%. Então esse é seu objetivo. Bruno, esse objetivo é diferente na hora de vitrificar? É diferente na hora de vitrificar. Porque se você tem um objetivo de polimento que só vai corrigir até 80%, você vai ter que deixar isso muito bem claro para o seu cliente, que ele vai corrigir as imperfeições do polimento, da pintura, até 80%. A película que você vai colocar não vai deixar ele 100%. Só vai proteger. Vitrificação
a gente vai aprender isso nos conceitos, tá? A vitrificação, ela não é nivelamento, ele não vai preencher um risco, não é uma micropintura, não é uma funelaria, é somente uma película de proteção. A característica de baixo da proteção é a mesma. Então, se você pensa comigo assim, ó, você pegou um carro todo riscado, vamos falar do carro preto de novo, tá todo riscado, cheio de esrios de risco, aí você vai chegar de cara, o cara vai falar assim, lava e vitrifica meu carro. Você pulou a etapa de proteção, de nivelamento. Você pulou a etapa de nivelamento. Você lavou e já tacou o vitrificador. É a mesma coisa que você pegar o celular trincado e jogar a película em cima. Você não teve o objetivo de nivelamento para tentar deixar o carro com aqueles primeiros riscos, tirar os riscos médios, riscos leves, preparar a pintura, deixar a pintura mais lisa possível para poder ancorar ali o vitrificador e tudo mais. Você não fez isso. Você pulou etapa. Então você precisa sim corrigir uma pintura. Por mais zero que seja o carro, vai sempre ter um micro-risco, cara. Sempre vai ter um micro-risco de nada. São raríssimos os carros, hoje em dia, que chegam zero bala, tá? Não só para mim, mas para qualquer outro detailer que eu converso, que chega e está realmente intacto sem nenhum risco, cara. É raro. 99,99999% chega com alguma coisinha para você fazer, tá? Você fazer uma lavagem técnica para tirar contaminante, você fazer um nivelamento de pintura para poder aplicar o coat. Então precisa. Qual que é o foco principal então? É nivelar até 100%, certo? O foco do polimento que prepara para vitrificação é nivelar até 100%, porque você vai lembrar que você quer colocar a película no celular que não tenha trinca. Se tem trinca, o melhor é investir no reparo da trinca primeiro, para depois investir na proteção. É essa analogia que eu quero que vocês tenham quando a gente prepara, o polimento que prepara para vitrificação, tá? Aí, Bruno, beleza, e o polimento em si, como é que eu faço o polimento para vitrificar? Cara, o objetivo do seu polimento, então, quando você vai ofertar o serviço, não é mais só dar brilho, não é mais só tirar riscos médios. O seu polimento que prepara para vitrificação, ele é um polimento que ele tem um projeto, né? E esse projeto de setup foi definido que você vai tirar os riscos objetivando o nivelamento máximo. Então, se você precisar lixar, você vai lixar. Se precisar polir com boina de lã, você vai polir. Precisar fazer 2, 3 etapas, você vai fazer. É um polimento mais técnico, para você extrair o máximo de cada peça, para deixar o máximo possível. Essa é a diferença do polimento em uma etapa, 2, 3 etapas ali, independente da quantidade de etapa, né? É a diferença do objetivo de um polimento que só visa dar brilho, só visa, de repente, proteger ali por alguns meses só, não. Você quer um carro o máximo possível da perfeição e protegido, tá? Então, para isso, você tem esse polimento objetivando até 100% de correção. Deu 80, 90, informa seu cliente que não vai ser possível corrigir 100%, mas ele fica a critério dele aplicar essa película ou não sobre o carro. Beleza? Isso vai ser feito no projeto. Uma outra coisa do polimento também que prepara para vitrificação é que muitas pessoas têm dúvida nisso que eu vou falar agora. Lembra que eu falei para assistir de parte por parte? Essa é uma parte muito importante. Muitas pessoas, inúmeras pessoas chegam até mim e falam assim, Bruno, eu fiz lá, vamos falar da etapa padrão de polimento. Eu fiz o corte, eu fiz o refino, eu fiz o lustro. Agora eu precisaria passar o quê? A cera. Eu preciso passar a cera e depois o vitrificador? Eu preciso fazer o corte, refino, lustro, vitrificar? Eu preciso fazer o corte, passar o revelador de holografias, o IPA. Preciso fazer o refino, passar o revelador de holografia, o IPA. Fazer o lustro. Aí eu preciso passar o revelador de novo ou eu posso passar a cera e depois o vitrificador? Olha quantas dúvidas existem em relação a isso. Vocês aprenderam que você precisa fazer o corte, o refino, o lustro, uma etapa, 2, 3 etapas, chegar no 100% ou o máximo possível do 100%, e antes de aplicar o vitrificador, né, que é esse polimento que prepara, você precisa limpar a peça, cara. Você precisa estar com a peça 100% limpa, tá? Independente se você fez corte, refino e lustro, se você limpou a peça para fazer o refino, limpou para fazer o lustro, você precisa estar com a peça 100% livre de composto nenhum, de resíduo nenhum, de poeira nenhuma, não pode ter nada, tá? Nessa superfície para você aplicar o vitrificador. Seja ele o vitrificador que for. Vitrificador que você aplica em spray, vocês vão aprender. Vitrificador que, por exemplo, o V-Paint, que você aplica ele ali, ele vem líquido, você joga na espuma, né, junto com o taquinho ali, o suede, aplica. Qualquer vitrificador que seja, ele precisa estar com a peça 100% limpa, livre de resíduos. Você pode passar um IPA, você pode passar, ó,
Deixa eu ver se eu acho um revelador de holografias aqui, ó. Você pode passar um revelador de holografias para fazer essa limpeza, né? Depois que você terminou a última etapa de máquina. Só que precisa estar 100% limpa. Posso lavar o carro, Bruno, então, para vitrificar? Pode lavar o carro, não tem problema. Mas às vezes a lavagem não vai conseguir tirar o composto. Você vai ter que usar um shampoozinho, de repente um shampoo desengraxante, um shampoo removedor de composto, de cera. Passa um álcool isopropílico ali no carro, com cuidado, uma flanela bem mais densa ali, limpa, uma flanela para você nova, tá? Zero, não vai passar flanela usada na pintura polida. Usa uma flanela 100% nova para poder fazer essa remoção do composto. Pode lavar. Lavou o carro, cara. Lavou o carro para aplicar o vitrificador. Lavou o carro, seca o bendito carro. Não deixa o carro úmido. Se pegar a umidade junto com o vitrificador vai perder a resistência dele. Não pode misturar o vitrificador com água, certo? Seca 100% o carro, deixa ele secar. Se precisasse, se você não tem uma área coberta e pega poeira, estende uma lona por cima. Não deixa pegar no carro, mas estende uma lona por cima para não cair poeira ali até que ele seque 100%. Se for secar, ou você usa um soprador térmico, ou você pega uma toalha de secagem, pode ser desses mais grossos aqui, ou a própria toalha de secagem mesmo, né? Aquela toalha de secagem, própria secagem, para você não riscar o carro, tá? Para não causar micro-riscos, para daí você entrar com a vitrificação. Independente se você entrou com a etapa de máquina, limpou e já entrou com a vitrificação sem lavar, ou se você fez o polimento, fez ali o lustro e vai entrar com a vitrificação, você precisa estar com a peça 100% limpa para receber a vitrificação. Então esse é o processo que prepara o carro, esse é o polimento que prepara o carro para receber a vitrificação, tá? Vitrificação não é blindagem, a gente vai aprender isso agora na aula de conceitos, tá? Nas próximas aulas vocês vão ver tudo isso, eu vou explicar no detalhe para vocês, fiquem tranquilos. Eu só queria deixar bem claro que tudo que você aprendeu de polimento, o objetivo desse polimento é mais técnico. É sempre visar o 100%. Lembra da tela do celular, tá? Lembra da tela do celular. Quando você não tiver uma tela zerada 100%, você vai ter que informar o seu cliente que essa película que você vai colocar ainda vai deixar aquele defeito por baixo. Ele não vai conseguir deixar 100%. A vitrificação nunca nivela. O que nivela, o que corrige imperfeição é polimento. Então, gaste tempo na preparação. Gaste, invista tempo no polimento para você vitrificar e entregar um serviço muito top. Siga os passos que eu vou ensinar vocês depois no detalhe, que vocês vão conseguir entregar uma vitrificação muito bacana também. Beleza, meus queridos? Seguinte, dúvidas, comentários, sugestões de aula, não entendeu? Comenta aqui embaixo da aula e no grupo VIP também, que eu vou estar lá te esperando. Beleza, meus queridos? Tamo junto e bora pra cima, bora pra próxima aula. Valeu!